Ok, gravando mais um vídeo falando sobre essa polêmica Israel-Hamas, agora com uma situação bem constrangedora, para não dizer outra coisa. Mas antes de falar disso, é necessário a gente explicar alguns pontos, dadas as últimas notícias. Então, em primeiro lugar, será que o ataque de Israel atualmente à faixa de Gaza é justificável? Se sim, o que justifica esses ataques? Porque a gente já sabe que também já vários civis palestinos morreram ali naquele território. Então a primeira coisa a se entender é o seguinte: existe um conflito entre Israel e Hamas, não entre Israel e Palestina. Já começa daí, como eu falei no vídeo anterior. Quem começa a partir disso aqui já está errado. Porque é óbvio que a luta é entre um país soberano, no seu território obviamente, e um grupo terrorista, ponto. Só que a coisa é muito complexa, porque esse grupo terrorista, ele está, vamos colocar assim, misturado com uma população inteira de mais de 2 milhões de pessoas. Acho que é mais ou menos isso. E esse é o motivo do dilema que abarca os civis palestinos. Mas por que é um dilema? Não é simplesmente a gente pedir para, conforme alguns demagogos da ONU, ou enfim, de outras instituições, ou pessoas isoladas que dizem é preciso que Israel cesse os seus ataques, porque na verdade isso é um absurdo, muitas pessoas estão morrendo e tudo mais. Tá, ok, mas você entendeu qual que é o problema que cerca essa situação? Vamos verificar o que justificaria, portanto, esses ataques de Israel à luz dos atuais acontecimentos, para quem ainda não entendeu, né? É preciso cair a ficha. Primeiro, todo mundo sabe dos noticiários. Israel sofreu um ataque indiscriminado, com mais de 1.000 mortos e mais de 100 pessoas, dentre elas crianças e idosos, que foram sequestrados. Tá? Então, a gente tem uma questão aqui. Não é só as pessoas que morreram, mas é também as pessoas que foram sequestradas. Você vai deixar as pessoas que foram sequestradas de lado? Vamos esquecer, vamos deixa o Hamas continuar atacando. Tá vendo a primeira justificativa aqui? Você tem uma situação o qual o país que foi atacado não tem escolha se não revidar, porque se ele não revidar, ele vai continuar sendo atacado pelos terroristas. Se ele não revidar, aqueles sequestrados vão continuar na mão daqueles mesmos terroristas. Segundo ponto, Israel quer acabar com o grupo terrorista do Hamas. Se assim não fizer, eles continuarão atacando Israel. Isso aí já há décadas, mas aí o Israel tem aquela defesa do domo de ferro que eles conseguem basicamente impedir, não em 100% das vezes, mas a maioria dos ataques a mísseis. Essa última ocorrência, infelizmente, não foi assim, teve algum erro na defesa e aquele planejamento do grupo terrorista acabou funcionando. Terceiro ponto, Israel precisa resgatar seus cidadãos sequestrados. Ele não pode simplesmente ignorar isso. Você já viu uma situação dessa? Onde, vamos considerar, cara, parte da sua família é sequestrada e você simplesmente ignora porque você tem medo das retaliações ou das críticas internacionais. Cara, isso não faz o menor sentido. Israel teve civis sequestrados, é obrigação do governo tentar resgatar esses civis, certo? Quarto ponto, demonstrar fraqueza no momento desses, no momento onde você é atacado, no momento onde você tem mortes deliberadas de civis, idosos, crianças, mulheres, estuprados e tudo mais. Se você demonstrar fraqueza aqui, você pode dar vazão a ações oportunistas de outros grupos terroristas, até porque Israel está cercado, não só pelo Hamas, você tem o Hezbollah, você tem o Irã, você tem, enfim, a Irmandade Muçulmana como um todo. Claro que o Hezbollah é xiita e o Hamas é sunita, então eles meio que não se bicam por conta disso também. Mas todos eles são inimigos de Israel, então é mais do que assim, nossa, é óbvio que Israel tem o direito de se defender. Tirar o direito de se defender é ir contra a Convenção de Genebra, coisa que o próprio Hamas não segue, obviamente não segue, porque é um grupo terrorista, eles não estão nem aí para nada. Eles usam a sua população como escudos humanos. Então, se por um lado Israel ele procura agir conforme as normas internacionais para evitar a todo custo a morte de civis, e nesse caso aqui a gente pode ter críticas pontuais sim à ação do governo e dos militares, sem dúvida nenhuma, porque pode ser que uma ação não tenha sido boa o suficiente para evitar mortes de civis inocentes, tá? Até porque na prática isso simplesmente não vai ser igual na teoria, né? Tentamos evitar, mas em que nível vocês tentaram evitar? É uma questão que tem que ser colocada. Mas aí nós temos o dilema moral que abarca essa questão e que muitas vezes é tratado com leviandade por aqueles demagogos que pedem paz, para Israel, cessar fogo. Tá, peraí.
Israel deu deu 24 horas para os civis saírem e depois prorrogou esse período. Só que aí tem toda uma grande dificuldade para esses civis que estão também sequestrados, né, entre aspas, pelo Hamas. Então a situação é bem grave. De um lado, o ataque israelense contra o Hamas é preventivo para Israel, porque Israel não pode continuar sendo atacado o tempo todo. Do outro lado, implica a morte de pessoas inocentes, porque é impossível que Israel, atacando o grupo do Hamas, que usa a sua população como escudo, não acabe, enfim, matando pessoas inocentes também nesses ataques. Porque não tem como ser uma coisa tão perfeita. E aí é que está o dilema. Você chamar isso de genocídio, desculpa, cara, você é muito burro. Porque não é possível linkar essa realidade com práticas deliberadas de morte de civis. Não é o caso aqui de forma alguma. Daí eu coloco assim: mas considerando as causas acima citadas, é quase impossível pensar que o país decline, que o Israel, no caso, decline de seu intento em varrer o atual Hamas do mapa. Pelo menos enquanto instituição. Digo isso porque a ideologia, o fantasma do Hamas vai continuar se fortalecendo. Pelo menos aquele fantasma, não do Hamas, mas aquele espírito beligerante da Irmandade Muçulmana. O René Girard chamava essas situações similares, né? Não especificamente em relação a esse conflito, mas ele chamava isso de ciclos de vingança, ou o que eu chamaria aqui de looping constante e repetitivo, onde um ato de um retroalimenta o ato do outro. E é assim já há décadas. O terrorista ataca, Israel responde, Israel acaba afetando aquela população onde o terrorista se esconde. E aí fica nesse joguete. Porque, entendamos, a faixa de Gaza é governada por uma ditadura do Hamas. Ponto. Hamas tem um braço político, tem um braço militar. O braço político do Hamas, que se alguém queira fazer essa diferença entre o braço militar, mas no fundo é a mesma coisa. É o mesmo intento. Então, essa diferença as pessoas querem fazer em vista de chantagear Israel. Ah, não, mas Israel foi atacado pelo braço militar. Eles não podem agora atacar a faixa de Gaza, que é o braço político. Desculpa, não é assim não. O braço político dá subsídio total ao braço militar. E aí fica a pergunta: se Israel não pode atacar, se Israel não pode defender, se precaver, então o que ele vai fazer? Deveria ignorar que foi atacado indiscriminadamente? Deveria deixar de considerar o resgate das pessoas sequestradas? Qual que é a sua solução para isso? Fica a pergunta aqui aos acadêmicos de plantão. O que vocês têm de solução para uma situação dessas? Não faz sentido um discurso do tipo: ah, não faça nada. Ah, paz, as pessoas falam de paz, paz, paz. Peraí. Você tem que pedir paz para quem começou a guerra, cara. Você não pode... Que absurdo é esses caras idiotas, esses demagogos de plantão chegarem no seu público, seja na internet, na TV, qualquer lugar, e falar: precisamos de paz. Parece discurso de modelo, sabe? De perfume barato, mano. É lógico que todo mundo quer paz, mas você tem que pedir paz pro terrorista, cara. É ele que tá atacando e não vai deixar de atacar. É ele que tá matando indiscriminadamente as pessoas, civis, qualquer um. Quer pedir paz? Vai pedir paz pro terrorista. Então não faz sentido um discurso assim. A grande realidade é que essa guerra atraiu para si muitos comentaristas que simplesmente falam da paz, mas são incapazes de lidar com a dificuldade, com a complexidade do problema. Existe uma complexificação no sentido de justificar o mal. Essa aí eu desconsidero, né? Mas que o problema é difícil e gera grandes dilemas, isso sem dúvida nenhuma. Israel pode fazer um cessar-fogo estratégico. Eu até concordo com isso. No sentido assim de minimizar ao máximo a morte de pessoas inocentes. Mas o problema é que o Hamas não vai deixar de atacar Israel ou de planejar fazer esses ataques. A paz, nesse caso, implica preservar o Hamas. Quando você fala de paz, paz, paz para Israel, se esquivando de que o Hamas é um grupo terrorista, você só está beneficiando com esse discurso o Hamas. Pensando que o Hamas luta pela sua liberdade. Que liberdade o quê, meu? Como é que vocês são burros? Ó, procurem um documentário, Filho do Hamas, tá? Que é um do famoso Príncipe Verde, que é o cara que foi preso por Israel. Ele era filho de um dos fundadores do Hamas e ele acabou se convertendo ao cristianismo e, enfim, ele fez parte da espionagem israelense, porque aceitou isso quando foi preso. Tem toda uma história bem interessante sobre isso. Vocês podem procurar na internet e vocês vão ver que o cara que é filho de um dos fundadores do Hamas explica o que de fato é o Hamas. Você quer um conhecimento de causa maior do que esse? Né? Não tem. Então, assim, essa é a natureza das guerras tribais. O Hamas é muito fiel a isso. Esse filho do Hamas, inclusive, que é o nome dele, se não me engano, é Mossad, ele vai dizer que o coração
daquelas pessoas que foram ludibriadas pelo Hamas não é necessariamente terrorista, mas as ações deles são terroristas. Eles foram enganados, eles aprenderam o ódio desde criança. Eles foram ensinados errados. Então o problema, segundo Youssef, o problema real é, em primeiro lugar, é ideológico, porque ensinam as crianças a odiarem Israel. E, em segundo lugar, é um problema de território, porque eles acreditam que Israel tomou a Palestina indevidamente. Historicamente isso é um absurdo. Tá? Bom, essa é a natureza das guerras tribais. O Hamas é muito fiel a isso. Eles não têm medo de morrer. O islamismo deu aos radicais o que eles precisavam, o poder de explodirem o próprio corpo, para uma grande recompensa no outro mundo. Mas não é só pelo suicídio, que está intimamente ligado ao homicídio, que está intimamente ligado ao estupro, à matança, à crueldade sem precedentes. Tudo isso, segundo a Irmandade Muçulmana, aí não estou falando o islamismo como um todo, mas pelo menos para esses radicais, está justificado por Allah, até mesmo estupro. Quem, pois, avalia a questão fazendo equivalência entre Hamas e Israel, já parte de um pressuposto extremamente equivocado. Israel não só deu 24 horas para que os civis fujam, mandando recados escritos na língua nativa, aqueles folhetinhos, né, para que os palestinos sejam avisados, como ainda prorrogou esse prazo. Então, se você não vê isso aqui como distinto do que o Hamas fez, então, puta merda, você não tem... você não consegue fazer distinções e proporções a respeito dos acontecimentos. Você não pode falar nada a respeito da vida, porque você não faz distinção de certo e errado. E apesar disso não ser o suficiente para evitar a morte de civis, porque nem todos vão responder a isso, vão fugir, infelizmente, porque eles também são cativos por esse governo terrorista do Hamas. E apesar disso não ser suficiente, é astronomicamente distinto do que o Hamas fez atacando civis de modo gratuito e perverso alguns dias atrás. Além disso, Gaza também faz fronteira com o Egito, não só com Israel. Então, lá poderia haver uma saída se o Estado egípcio assim o quisesse. Ou assim o quiser, está sendo pressionado, né, por algumas nações aí ocidentais. Veja que o Hamas está misturado com a sua população, e essa é a grande dificuldade. Fora isso, existe uma grande parcela da população também, na faixa de Gaza, que realmente apoia os ditadores do Hamas. Daí a missão de se filtrar civis e terroristas, que é uma coisa, cara, impossível de se fazer com perfeição. Claro que a tentativa é obrigação de Israel, como um país sério, né, que tenha esse vínculo com acordos internacionais. Mas não dá, mas querer ser perfeito nesse quesito é impossível. É uma tarefa difícil, complexa e que é louvável eles tentarem, porque é preciso entender que existem civis, existem crianças e que o valor de uma criança palestina é exatamente o mesmíssimo valor de uma criança israelense, não muda. Mas acabar com o Hamas beneficia exatamente os palestinos, e não só Israel, beneficia todos, certo? Acabar com essa estrutura, pelo menos temporariamente. A ideia de se fazer um corredor humanitário, portanto, parece sim uma boa proposta, dependendo de como isso será feito. E em que sentido? Porque também há o medo do exército de Israel de que os terroristas acabem fugindo também. Então, por isso que eu digo, é uma situação extremamente difícil, cara. É uma questão de inteligência militar que a gente não sabe como será feito, mas espero que seja da melhor forma possível. Então, partindo daqui, para começar, aquele livro que eu recomendei para vocês no vídeo anterior, chamado Em Defesa de Israel, do Alan Dershowitz, ele vai dizer o seguinte na página 253. Aliás, se você quiser comprar esse livro, você pode comprar no link que está abaixo na descrição do vídeo, porque aí você acaba ajudando aqui o canal também, tá? E se você, por favor, pessoal, curtam esse vídeo, se possível compartilhem, ajudem também o canal, né, porque a gente precisa realmente de apoio, tá? Então, assim, o Dershowitz vai dizer o seguinte: qualquer escola razoável de filosofia, teologia, jurisprudência e bom senso faz distinção entre fazer civis de alvo de forma deliberada e inadvertidamente matar civis ao fazer de alvos terroristas que se escondem entre eles. Então essa é a diferença entre o Hamas e o Israel. Se você não sabe esta diferença óbvia que eu deflagrei como um país soberano, no seu próprio território, obviamente, e democrático, para um grupo terrorista, então de nada vale todo o resto que você tenta ensinar. Porque o seu erro é muito grosseiro. Então vamos ver esse vídeo aqui para entender do que eu estou falando. Vamos lá. Isso aqui é uma universidade privada, tá? PUC do Rio de Janeiro. Vamos lá.
tomando muitas anotações e balançando assim com a cabeça, realmente escrevendo e anotando o que os professores estão dizendo. Tem muitos judeus aqui nessa sala e tudo que a gente queria poder estar fazendo agora é estar sentado anotando. Mas o que a gente está fazendo agora é recebendo notificações. Ataque no Hamas em Ashkelon, em Shomron. Agora, durante a palestra, a gente descobriu que a nossa colega judia aqui do Rio de Janeiro, que foi morar em Israel, Bruna, foi encontrada morta. Ela estava na festa que o Hamas... Tem a foto da menina, né, que foi morta, brasileira, que foi morta pelo Hamas. Invadiu, que o Hamas entrou sequestrando, matando, estuprando mulheres judias, colegas conhecidas. Olha a impaciência da professora. Não gostou desse apontamento. Assim, como é que nível de sensibilidade é essa que você troca o que você está vendo na realidade pela merda da sua racionalização ideológica, que não passa de uma pós-verdade? Muitos acusaram os bolsonaristas de serem gado e tudo mais, e eu tenho aqui críticas óbvias ao bolsonarismo também, né? Eu já demonstrei isso em milhares de vídeos. Agora, esse pessoal já faz esse exercício de pós-verdade, de ideologização de realidades concretas há muito tempo. Como é que a gente pode ignorar um troço desse? E eu não vou ignorar isso jamais, porque eu fiquei 4 anos numa universidade privada vendo esse tipo de efeito em muitas pessoas. Eu, obviamente, não estou condenando aqui meus professores, tá? Tive professores muito bons, muito bons. Mas eu sei que alguns tinham uma determinada tendência que eu me resguardava. E assim aconselho a você também que estuda. E aí não é só a universidade não, tá? Você que estuda no ensino médio também, certo? Você que ainda está pensando em ingressar na academia, se resguarde, tá? Leia, busque bons livros, bons autores. Não leia só livros de autores de esquerda. Não faça isso com você mesmo, tá? Leia também, não estou dizendo que você não tem que ler autores de esquerda. Mas se dê ao privilégio de conhecer realmente o debate com variados autores, porque hoje no Brasil a gente tem um arcabouço muito bom de boa literatura de ambos os lados. E eu te peço, por favor, que nesse momento, que é tão difícil pra gente, você possa escutar o que uma judia tem pra falar. A gente está te pedindo esse lugar, porque... Eu sou judia também, eu entendo a sua dor, mas essa é uma discussão acadêmica. Eu te peço para fazer uma pergunta. Uma discussão acadêmica que ignora fatos concretos, que é uma redundância, porque se é um fato deve ser concreto, mas que ignora o fato mesmo. Que tipo de discussão é essa? E vocês veem que a coisa é assustadora, porque a esquerda aqui no Brasil, PSOL, PT, PCdoB, PCO, a gente vai ver aí algumas manifestações de alguns partidos, mas o PCO declarou apoio irrestrito ao Hamas. Então, fiquem de sobreaviso. A questão aqui não é ser de esquerda e de direita, nominalmente. A questão aqui é avaliar a realidade e ser justo diante dessa avaliação, dessa interpretação. Claro, a gente pode errar na interpretação. Mas não fique com amarras ideológicas ao nível do cinismo. É só isso que a gente pede, cara. Vamos ver. Tá bom. Eu vou continuar olhando atrás. A gente tem um grupo aqui que muitos de nós estão concordando e todos aqui, eu sei que você também é judia, respeito você por conta judia, mas todos os judeus aqui não concordam e não se sentem representados todos eu não sei, mas eu quero dizer que 95% não estão se sentindo representados pelo Michel German. Não estão. Nós não nos sentimos representados. Só um detalhe. Eu não participei dessa palestra, então não posso julgar o que foi dito aí. A única coisa que conheço de Michel German é que ele é um judeu, mais voltado a um pensamento de esquerda, sendo crítico do olavismo, mas também, ao que parece, abusa do conceito de extrema-direita. A jovem que o contesta se chama Gabriela Schneiderman. Ela relata em entrevista à Jovem Pan, que houve na aula, uma grande relativização da barbárie do Hamas e por isso, contestou a falta de ênfase da banca, em não retratar os acontecimentos à luz dos inadmissíveis atos terroristas. Não está aqui representando ninguém, ele está aqui como professor, elucidando um tema. Que tipo de manifestação é essa? Cara, há 2, 3 dias desse vídeo aqui, deve ser 1 dia ou 2 dias atrás, a gente teve um massacre em Israel, onde, enfim, os terroristas que são chamados de grupo invadiram o país e fizeram atrocidades terríveis. Então que tipo de manifestação é essa onde esse gordinho fica batendo palma como se estivesse num circo? Que tipo de mentalidade uma pessoa pode ter? Que lavagem cerebral é essa que uma pessoa passou para não considerar uma realidade tão grotesca e privilegiar apenas a narrativa? Como pode uma coisa dessas, cara? Isso aqui é assustador. Desculpa. Vamos lá, vamos ver mais. Olha só. Você vai fazer uma pergunta? Quem bateu palma aqui, olha...
Eu não sei se vocês acreditam em inferno, velho, mas é vexatório as suas palmas. É a coisa mais vexatória que eu já vi na vida. Bater palma pra isso. Olha, eu não tô gritando com você. Você vai fazer uma pergunta? Não. Eu vou fazer Que nível de sensibilidade, bicho? Que nível de sensibilidade? Próximo. Você não tá me deixando fazer minha pergunta, infelizmente. Eu tenho uma pergunta. Eu teria uma pergunta. Bom, você vai fazer uma pergunta? Faça então. Eu não tô entendendo. Isso aqui é as universidades brasileiras. De novo, não importa se é privada ou se é pública. Claro que em alguns ambientes você vai ter maior abertura, isso depende do contexto, depende de um monte de coisas. Tá? Não estou dizendo que isso é necessariamente assim todo o tempo. Não. Mas, na maioria das vezes, é. Porque o espírito de porco tomou conta de muita gente, cara. Sofisticaram tanto o debate ao ponto da desumanização que você nega até o que você está vendo. Porque você tá gritando. Faça a pergunta. Bom, a minha pergunta é a seguinte. Por que especialmente nesse momento de tanta dor, agora eu tô gritando porque realmente é dor física, é absurdo. Faça a pergunta. Por que o professor que agora já não Qual o problema com essa senhora, cara? tá mais aqui, que tá aplicando prova, disse que repudiar o que o Hamas tá fazendo é o mínimo. Mas por que é uma resposta? Por que isso é uma resposta e não um ataque? Isso é um ataque. Não, peraí. Esse gordinho aqui, eu não consigo engolir um cara desse. Colonização. Quer dizer que Israel está colonizando. Eu já tenho vários podcasts na minha plataforma do Spotify falando sobre esse assunto, Israel, Hamas, a questão da falácia do apartheid que supostamente existe lá, a falácia da suposta colonização. Quando você olha para a história dessa guerra e desse debate, você percebe que a esquerda enviesou completamente, porque desconsiderou os fatos históricos mesmo para poder avaliar a questão. Enquadrou, literalmente ela enquadrou Israel de uma forma que para alguns, sem dúvida nenhuma, é a prática de antissemitismo. Tá? Que é engraçado, né? Porque eles gostam de chamar todo mundo de nazista, mas eles estão defendendo aqueles que de fato agem como nazismo. Porque o Hamas age como os nazistas agiam. Talvez até, em alguns casos, de forma pior. Não dá nem para mensurar esse tipo de coisa, na verdade. Tanto o Hamas quanto o nazismo são grupos abjetos, certo? Mas você percebe como as pessoas estão mais vinculadas a uma mentalidade ideológica do que a verdade? Porque não importa a verdade, não importa o que elas estão negando o que elas veem para aderir o que elas acreditam. Porque elas acham a esquerda comumente contaminada pelo pós-estruturalismo, que eu já falei várias vezes aqui no meu canal, contaminada pelo pós-estruturalismo, pelo existencialismo, essa mistura entre marxismo, existencialismo, pós-estruturalismo, desconstrucionismo, construcionismo. Essas pessoas estão contaminadas e acham que tudo é uma questão de discurso. Por isso que elas fazem equivalência entre Israel e o Hamas. Mas eu vou repetir novamente esse trecho aqui, cara. Aqui, ó. Vamos repetir essa parte. Qualquer escola razoável de filosofia, teologia, jurisprudência e bom senso faz distinção entre fazer civis de alvos de forma deliberada e inadvertidamente matar civis ao fazer de alvos terroristas que se escondem entre eles. Conseguem ver essa diferença? Ou precisa desenhar? Vamos continuar vendo o vídeo aqui. A gente não vai fazer essa discussão dessa forma, ou a gente simplesmente vai cancelar o resto da discussão. Vocês vão fazer perguntas, ou eu vou cancelar a discussão agora. Não é um debate político. Não é um debate. Para que a universidade serve, se não para um confronto de ideias? Quer dizer que a gente é obrigado a seguir uma visão enviesada com o prisma de uma pessoa que já, de antemão, se diz intelectual, mas está deturpando essa mesma realidade? É para isso que serve as universidades, doutrinação? Político, vocês não vão se manifestar politicamente. Por que os palestinos Vocês vão... Ué, mas é isso que a universidade mais faz, se manifestar politicamente com viés de esquerda. É o que eles mais fazem. Em época de eleição, o que eles fazem, pelo menos em alguns cursos, é colocar a foto do seu candidato predileto e demonizar o outro. Não é isso que vocês fazem? Vão fazer perguntas, ou eu vou encerrar a Porque os discussão. palestinos nunca aceitaram nenhum acordo que ofereceu terra. Sua fala acabou. Sua fala acabou. Isso é um absurdo, infelizmente. Isso é um absurdo, isso é um ataque. É um ataque acionista. É um ataque acionista dessa universidade. E eles são muito presentes. E ninguém aqui vai ficar calado por bandeira palestina. Não vai, não vamos. Boa tarde, queria saudar a mesa, uma pergunta muito objetiva. Gabi, em primeiro lugar, parabéns pela... Bom, é isso. Ela deu uma entrevista aqui para a Jovem Pan. Vocês podem assistir depois. Jovem Pan Bauru, né? Podem assistir depois, mas eu queria mostrar um outro vídeo
agora das manifestações do... Aqui no vídeo fala PT, PSOL, PCdoB e MST. Fazem um ato pró-terrorista em Brasília. Ou seja, pró-Hamas. Tá? Isso não aconteceu só no Brasil, isso aconteceu no mundo inteiro. Pessoas apoiando, pasmem, o Hamas. Porque eles confundem Hamas com Palestina. Se apoiar a Palestina, ok. Não pensem que eu sou a favor da morte de civis palestinos. Pelo amor de Deus, lógico que não. Eu sei que morreram civis, pessoas inocentes na Palestina. Mas vocês têm que entender que quem governa... Palestina não, né? A faixa de Gaza ali, na verdade. Mas quem governa a faixa de Gaza e aquele povo palestino é o Hamas. Eles são responsáveis pelo território que eles governam. Ah, mas Israel prendeu porque fechou as fronteiras e tudo mais. Tá, mas o Hamas não faz fronteira com o Egito também? Vocês se esqueceram disso? Ora, se o Hamas tem uma fronteira com o Egito, então você tem que culpar o Egito também de fechar a fronteira. Israel não é o único que prendeu ninguém. Agora, se o seu país é atacado por um determinado território, quer dizer que Israel não pode responder? Quer dizer que os civis sequestrados de Israel têm que continuar cativos e Israel não pode tentar resgatá-los? Porque vai haver enfrentamento e nesse enfrentamento algum civil palestino pode morrer? Por quê isso acontece? Porque o próprio Hamas usa o seu povo como escudo humano? Então, olha que tipo de guerra é essa assimétrica que vocês estão aceitando? Vocês aceitam que a guerra é assimétrica, porque é um fato, mas querem que um lado seja perfeito, porque não pode errar, porque tem que ser bonzinho, porque se fizer qualquer deslize, vai ser condenado como um país genocida, que é o caso de Israel. Enquanto o Hamas pode fazer tudo. Vocês fazem equipolência dessas situações. Que tipo de mentalidade é essa que está sendo construída nas faculdades aqui no Brasil, cara? Vamos ver isso aqui. Aconteceu ontem. Vocês sabem que o Hamas congratulou o Lula depois da vitória dele nas eleições, tá? Isso não é novidade para ninguém. Também as Farc. Então, aqui na América Latina, as Farc, que é um grupo que contrabandeia drogas, enfim, vocês já conhecem a fama das Farc. E o Hamas também, né? Agora, o Hamas tem alguma coisa de marxista? Não, o Hamas luta contra o Fatah, que aí esse sim tem um link maior com essas visões socialistas e tal. Mas também daquele jeito, né? O Fatah também não é flor que se cheire. Mas o Hamas é muito mais algo que nasceu ali da Irmandade Muçulmana, que tem uma característica muito vinculada à religião, que privilegia a Sharia, mas no seu pleno e total radicalismo irrefletido, certo? Então, quando você vê a esquerda defendendo o Hamas e achando que o Hamas faz bem para a Palestina, você só pode dizer, ou esses caras nunca leram nada a respeito da história desse conflito, nunca estudaram absolutamente nada, ou que eles estudaram de gente perversa e enviesada. Como eu demonstrei no vídeo anterior, de vários deles, certo? E que é deflagrado no livro aí do Dershowitz. Eu não estou dizendo que eu concordo com tudo que o Dershowitz faz ou não faz, e a visão que as pessoas lá nos Estados Unidos têm a respeito desse autor. Mas que o livro dele tem muitas verdades, tem. Ele até fala do Saramago, por exemplo, como eu disse no vídeo anterior. Olha as merdas, as loucuras que o Saramago falava a respeito do conflito de Israel e Palestina. Então, assim, não é porque alguém é intelectual que ele se tornou uma pessoa boa. Muitas vezes ele se torna pior, tá? É igual aquela frase de Jesus quando fala dos fariseus, né? Que rodam o mundo para fazer o convertido e eles tornam aquele filho do diabo 2 vezes, pior do que era antes. É isso que acontece com as pessoas. Se tornam convertidas de militâncias políticas, seja, e aí é o que eu falo, também de direita, em alguns casos sim, e tornam eles filhos do diabo 2 vezes. Vamos ouvir agora o companheiro Mohamed Abbas, residente em Gaza. Bom, tá aí a defesa irrestrita ao Hamas. Mas o grande problema da Palestina é o Hamas. Se alguém grita Palestina livre, eu vou concordar com essa pessoa. Sim, Palestina livre, sim. Livre do Hamas. Aí sim, aí eles vão ser livres. Porque vão poder negociar a paz. Enquanto houver Hamas, não há paz. Não há. Não há forma alguma de negociar essa paz. Quem não parte desse princípio? Óbvio. Porque a fundação do Hamas está na declaração prioritária de que Israel não pode existir.
Como é que você acha que vai haver paz entre Israel e grupos terroristas? E só para terminar, eu vou ler um texto que eu escrevi para finalizar esse vídeo para não ficar muito grande, né? Deixa eu vir aqui, meu canal. Comunidade. Aí eu mostrei essas duas imagens aqui. Essa aqui eu vi no Brasil Paralelo. Eles mostraram lá, achei interessante printar. Que é assim, ó. É uma notícia do Metrópole. Quem financia o Hamas, grupo islâmico palestino que atacou Israel? Aí eles falam assim, ó, o movimento de resistência islâmico, o Hamas, é um grupo de ultradireita. Olha só, né? Cujo objetivo oficial seria garantir a liberdade dos palestinos e lutar pelo fim de Israel. Aí você pensa, mas você não está falando que a esquerda fica relativizando o Hamas? Pois é. Na verdade, o papel da esquerda aqui, ou de alguns articulistas de esquerda, não vou dizer que todo mundo é de esquerda, em determinada mídia formal. Mas esse cara que escreveu isso aqui, sem dúvida, né? Porque na visão dele agora que o Hamas fez aquela merda toda, aquele massacre injustificável, então a gente tem que fazer uma coisa. Ou a gente vai chamar isso de extrema-direita, e aí comparar esse extremismo da direita do Hamas com o extremismo da direita do Netanyahu, ou a gente vai dizer, ou vai tentar justificar o Hamas. Como não dá para fazer isso, né? Pelo menos não até um dia atrás, porque precisa passar o tempo para eles começarem a relativizar essa coisa, aí eles chamaram o Hamas de extrema-direita. Em Israel tem extrema-direita também. Extremistas em Israel cometeram também ataques terroristas, mas Israel sempre se colocou como antagonista a todo tipo de prática terrorista, mesmo do seu povo. Prendendo e condenando e punindo aqueles que fazem esse tipo de ato. Aí tem outra aqui, ó. Generais do governo do Distrito Federal estimularam o terrorismo, o governo foi mole. Isso aqui está se referindo ao 8 de janeiro. Daquelas pessoas que invadiram lá o Planalto, em Brasília. A mesma Folha de São Paulo, porém, recentemente diz: combatentes do Hamas fazem massacres e mantêm reféns de Israel. Então, aqui o Hamas é combatente. A tiazinha do WhatsApp que acreditou na narrativa besta e maluca do bolsonarismo é terrorista. É isso. Se isso aqui não é um erro monumental de proporção, eu não sei mais o que é. Não sei mais o que é. Agora, não sei se a Folha de São Paulo mudou a sua narrativa, mas até então era assim, pelo menos considerando essa data aqui. Aí eu escrevi o seguinte no meu texto, vamos lá. A esquerda enlouqueceu de vez. Ora chama o Hamas de grupo de extrema-direita, dada a compulsão por seguir essa cartilha subalterna em via de criar chifre em cabeça de burro para estigmatizar e destruir reputações. Como eu disse, eu sei que existe extrema-direita, mas ao mesmo tempo eles criaram uma narrativa compulsiva onde tudo que eles acharem por bem chamar de extrema-direita para macular os seus oponentes narrativos do debate público, eles assim o farão. Para quê? Para macular a reputação dessas pessoas. Então, ora chamam os terroristas de grupo islâmico, Hamas, onde uma repórter insistia em usar tal terminologia. Em vez de falar grupo terrorista, Hamas, ela falava o grupo Hamas. Descaradamente eufemista. Descaradamente eufemista. Fico a me perguntar quão cretino alguém pode ser para se valer desse artifício baixo, se justificando na posição da ONU e do PT a respeito do Hamas, porque nem a ONU nem o PT consideram o Hamas um grupo terrorista. Enfim, né, eles tentam se justificar em formalismos, em burocracias, e não na realidade que seus próprios olhos podem ver. Quer dizer, você prefere mesmo a burocracia ao invés do que você está vendo com seus olhos? Meu Deus, cara. Quando assistindo aos vídeos do ataque, porque a gente tem, infelizmente, acesso a esses vídeos aí. Daí vem a notícia. Mas o Hamas disse que não decapitou crianças. Guarda essa aqui, ó. Vamos ver um vídeo sobre esse assunto. Ó. Vamos lá. Vamos ver a CNN, ó. Vai dizer o seguinte. E a Hamas não decapitou crianças, tá? Fiquem todos tranquilos, tá? Relaxem, pessoal, relaxem. E o Hamas nega ter decapitado crianças. Matias Brotero. Que alívio, nossa. Ufa,
Ainda bem, né? Eles negaram. Vamos lá. Está na central de informações da CNN com essa informação. Sim. Matias, por favor. Nossa, que Raquel, alívio, primeiro gente. relembrar Nossa. de onde essa história surgiu, né? Foi um porta-voz do primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, falou na quarta-feira que bebês e crianças pequenas foram encontradas com as cabeças decapitadas. Uma história horrenda, né? Em Kfar Aza, que fica no sul de Israel. Isso após os ataques do Hamas no kibbutz durante o final de semana. Eu já venho contextualizar para falar mais sobre a informação em si, mas vamos trazer o que diz o Hamas nesta quarta-feira. Agora o Hamas tem voz, pessoal. Agora o Hamas tem voz, hein? Agora eles podem falar, não, gente, calma, eu não decapitei criança, não. Eu só matei, né? Eles falando. Desse grupo radical islâmico tenham decapitado as crianças e É atacado radical, não é uma diferença aqui de radical e terrorista, tá? Eles fazem. mulheres. Foi um porta-voz e alto funcionário do Hamas, chamado de Izzat Porta-voz do Hamas. Um porta-voz. Por isso que eu falo, os caras que fazem diferença entre Hamas político e Hamas militar. Ah, tem um braço político, um braço militar, nós vamos confundir, um não tem nada a ver com o outro. Ah, pelo amor de Deus, vamos parar de ser otário, né, meu? Ele disse no comunicado que os relatórios, esses relatórios espalham mentiras sobre o povo palestino e a resistência, muitas mentiras. alegando que membros da resistência Eles mesmos palestina gravaram, né, bicho? Eles mesmos gravaram o negócio, mulheres cara. sem nenhuma evidência para apoiar tais afirmações e mentiras. O comunicado ainda diz: condenamos veementemente as alegações fabricadas e infundadas promovidas pela ocupação numa tentativa de encobrir os massacres, crimes e genocídios cometidos em Gaza. É importante a gente diferenciar aqui, Raquel, para quem está acompanhando a gente, que não se trata dos palestinos, mas essa invasão toda acontece a partir de uma força do Hamas, no sábado, nas primeiras horas de Uma sábado. força do Hamas. Ele já estava fazendo essa divisão artificiosa entre Hamas político e Hamas militar. O próprio Hamas, né, esses integrantes do grupo radical islâmico que estão sendo acusados de terem decapitado as crianças e atacado as mulheres e não os palestinos, apesar dessa nota, desse comunicado, trazer um tom nesse sentido. E agora a gente volta... Ninguém está confundindo aqui palestino com Hamas, cara. Hamas é Hamas. Palestino, civil, é outra coisa. Agora o problema é que o palestino comum também é doutrinado a odiar Israel ao ponto de dar a vida para os terroristas do Hamas. Aí tem esse problema também. Contextualizar, recapitulando aqui, um porta-voz do primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, dizendo que bebês e crianças tinham sido encontrados com as cabeças decapitadas em Kfar Aza. Inclusive, Raquel, nossos colegas da CNN Internacional estiveram em Kfar Aza, né? Esse é um dos vários kibbutzim, são pequenas comunidades agrícolas, e o grupo radical islâmico enviou ondas de combatentes fortemente armados através da fronteira, atravessando a fronteira de Gaza, invadindo essas comunidades rurais como a de Kfar Aza. Inclusive, em Kfar Aza... Bom, já é o suficiente para vocês podem assistir inteiro. Então, meu texto vai dizer o seguinte. Daí vem a notícia. Ah, mas o Hamas disse que não decapitou crianças. Sério isso? Eles mataram, estupraram, sequestraram, arrancaram olhos. Teve um caso aí de um soldado que teve os olhos arrancados, né? Claro, ele ainda vivo. Deceparam membros de pessoas, queimaram corpos, fuzilaram homens, mulheres, jovens, idosos e crianças de forma indiscriminada. E agora vocês realmente acham que eles não vão simplesmente mentir? Quer dizer, o Hamas ele pode ser homicida, pode ser assassino, pode estuprar mulheres, mas mentir não. Não, eles não podem mentir. Puta que pariu, eu coloquei porra aqui porque, desculpa os palavrões, mas não tem como você se segurar diante de uma merda cínica dessa. Até onde vai o nível da burrice do brasileiro? Se um assassino faz uma atrocidade monumental, para ele simplesmente mentir terá um custo muito menor. É tão óbvio como a forma oval do ovo. Teve aquele caso do pastor, daquele demônio, né, que estuprou os seus enteados, depois botou fogo, matou eles e botou fogo. Esse demônio, ele nunca confessou o crime, tá? Nunca confessou o crime. Então, ele deve pensar o seguinte, bom, o pior já foi feito. Mentir seria o menos pior. Então, o cara simplesmente vai continuar negando. Então, negar um crime que a pessoa cometeu, nunca será para ela, nunca será pior do que o próprio crime que ela sabe que cometeu. Então, qual a dificuldade de você entender que o Hamas não tem mais voz agora? Não tem que ter voz. O Hamas, gente, relaxa, o Hamas não decapitou crianças. Agora imagine a justificativa. Nossa, vamos relaxar. Relaxem vocês, né? Mais ou menos o que eu coloquei aqui. Não decapitamos crianças, só fuzilamos e botamos fogo nelas. Né? Quer dizer, não decapitamos não, nós só matamos. Só metralhamos, só colocamos fogo, só destruímos, só estupramos. Então, desculpa, qual que é o problema dessa gente, cara? Qual que é o problema dessa gente? Qual o problema da mídia brasileira? Qual o problema desses professores de escolas fundamentais, de ensino médio e de universidades? Qual o problema dessa gente? É o que? É uma possessão demoníaca coletiva que a gente está vivendo? A nova moda agora é ser satanista, é ser cínico, é ser niilista? É não fazer diferença de certo e errado? É assim que agora vocês querem que o debate público se mantenha? Na loucura? Na desfaçatez? E na desumanidade total? Adendo. Conforme passa o tempo, novas notícias vão saindo.
Recentemente a CNN lançou uma matéria dizendo que Israel não confirmou ainda que bebês foram encontrados decapitados. Lendo o artigo, fica óbvio que ele só comprova que o Hamas agiu como francos atiradores, nem em sonho passou pela cabeça dos terroristas evitar matar crianças. Além disso, ficou comprovado que o mesmo representante do partido terrorista que disse que não houveram decapitações, mentiu, pelo menos no que concerne ao estupro de mulheres. Em outros termos, se houve ou não decapitação de crianças, pelo menos é fato que muitas delas foram mortas como alvos deliberados. Agora, depois da resposta militar de Israel, palestinos na faixa de Gaza começaram a mostrar seus mortos, dentre esses também crianças. Cabe aqui considerar a logística do exército israelense em evitar tais mortes, avisando a população local a se apartar dos conflitos. O histórico de Israel é favorável a pensarmos que as crianças palestinas que foram mortas não o foram de modo deliberado. É costume dos terroristas usarem sua população como escudos humanos, e em princípio o culpado direto dessas mortes são os terroristas que atacaram indiscriminadamente o território vizinho. Agora, se houve negligência e intenção de algum soldado judeu em matar civis palestinos, é evidente que isto será considerado um crime de guerra, o qual devemos repudiar a todo custo. No entanto, parece que este não é o caso, haja visto o fato dos terroristas filisteus comumente se misturarem à população propositalmente, evitando até o uso de vestimenta militar.